Salve, salve turma! Sejam bem-vindos a mais um BWAcast, o podcast oficial da BWA Global. E hoje eu tô aqui com meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada. Vamos aí, Rafael Camilo. Rafael Camilo, nosso convidado especial aqui, Everton Generoso. Seja bem-vindo aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, Augusto, pelo convite. É sempre um prazer, uma honra muito grande a gente estar juntos aqui, tendo a oportunidade de a gente conversar sobre temas tão importantes como tributário, como empreendedorismo, como melhorar a vida do empresário num país chamado Brasil. Um país tão desafiador, mas muito encantador também. Show de bola. E tá como convidado aqui, né, pessoal? Mas o Everton é nosso sócio. É o convidado que vai virar o host também, né? Vai convidar a galera para falar com ele, né? Aproveitar essa oportunidade para levar esse podcast incrível aí para o Brasil inteiro, né? O lugar mais bonito, para a cidade mais bonita do Brasil. Cidade maravilhosa. Não vou mentir, tem as suas belezas e seus problemas. Mas o melhor time do Brasil tá lá. Vascão. Aí eu vou deixar isso quieto. Joga pra torcida, é melhor. Aí legal. Aqui é assim, né? Augusto, Rafael aqui vai tocando o podcast, mas a gente gosta sempre de saber quem é o Everton, né? Tipo, antes do CNPJ. O Everton tem atualmente 38 anos, contador, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduado também em Gestão Tributária. Sou sócio cofundador da BWA Global, né? Essa empresa aí que vem fazendo um trabalho incrível aí no Brasil, mas eu, juntamente com o André Adolfo, criei essa marca BWA. Depois vieram outros integrantes, né, que fizeram parte do time, né? Também sou casado com a Natália, pai da Helena, pai da Laura, que são duas princesinhas, e acho que é isso. Show de bola. Laura, temos algumas, né? Tu tem uma, acho que o André tem uma também. O André tem Helena. Helena. A Laura é da Andréa. Exato. E é importante também citar, né, pessoal, que o BWAcast é um podcast que originou-se lá na época do Holdercast, e a gente fez essa transição de marca junto com o M&A e com a BWA, e agora a gente está tendo uma expansão nacional. Então a gente está em Recife hoje, primeiro podcast gravado em solo recifense. Era para ter o Pedro aqui representando, Pedro né? Barros, mas a gente vai ter outras oportunidades, então essa mistura que torna a BWA Global nesse sentido. Sócios de Brasília, gravando em Recife com um sócio lá do Rio, que é o Everton, que é também responsável pela unidade BWA do Rio de Janeiro, e a gente vai levar toda essa dinâmica, todo esse trabalho para todo o Brasil. Então vai ser muito legal a gente olhar onde que esse conceito chega. A gente vai ver que, independente da praça, o desafio é o mesmo, às vezes é um pouquinho pior, né? A gente vai olhar a questão do ICMS, do ISS, e é um ponto que a gente vai entrar também a reforma tributária. A BWA está na vanguarda nesse tema. Todos os nossos sócios, todo o nosso time, todo o nosso corpo técnico estuda e se capacita para trazer também para o empresário uma tranquilidade de um momento que ainda é um pouco nebuloso, um pouco obscuro. Então, muita gente ainda nem sabe o que é a reforma, né, Everton? Então, você poderia trazer para a gente aqui qual a sua visão da reforma tributária, o que você acha que vai trazer de impacto, o que o empresário que se preocupa muito com o futuro do negócio já tem que procurar um norte aí nesse caminho. Bom, a reforma tributária ela veio com o objetivo de simplificar um pouco os impostos, né, ou simplificar a forma de apuração, e o que a gente vê, inclusive, basicamente não é muito bem o que foi vendido lá inicialmente. O que para a gente vai gerar um certo grande desafio, porque uma das premissas é que não haveria aumento de carga tributária. Exato. Porque a gente também não está enxergando esse futuro, né? O que eu tenho enxergado são pouquíssimos segmentos que vão se beneficiar com a reforma, né? Sobretudo o segmento primário vai se beneficiar um pouco com a reforma, mas os demais segmentos vão passar por uma grande transformação. Transformação essa que mexe, né, sobretudo na precificação, Exato. Né, mexe de onde a gente começa a ter que fazer muito mais conta do que fazíamos no passado, de onde nós compramos, para quem nós vendemos. Até então, para onde nós vendemos era muito mais importante do que para quem. Então,
no futuro, a gente vai ter que se preocupar muito. E esse futuro, quando é? Janeiro de 2026. Tá chegando. Menos de um ano. Né? Então, a para quem... lá, o futuro já começou. Exatamente. Então, para quem pensava, né, quando a reforma foi aprovada, né, que ela começaria em 10 anos, porque 10 anos é o período de transição. Então, já no ano que vem, a gente já tem a primeira adaptabilidade, que é o modelo híbrido, né, de apuração do modelo antigo, né, vou chamar assim, que é o que nós atualmente trabalhamos, e o modelo novo. Então, as empresas vão precisar começar a se preocupar, porque já tem, mesmo que ainda tímido, um pequeno aumento de carga tributária. Sim, eu confesso que quando veio a notícia, vai sair a reforma tributária, eu falei, cara, não vou mais precisar do contador, né? A guia vai chegar para eles ali automático. Mas estou estudando bastante, entendendo bastante. O que eu entendi? A reforma tributária não veio para reduzir imposto. A ideia não é que aumente tanto, né? A gente entende que os impactos vai ser além do aumento, mas a questão da reforma tributária veio muito para reduzir a sonegação, né? Que, cara, eu vou ser responsável pelo tributo que o cara que vendeu para mim não recolheu, né? Que é os famosos créditos, né? Então, se eu comprei com um cara lá de crédito PIS/COFINS e ele não pagou, eu não vou aproveitar o crédito PIS/COFINS. Cara, que loucura isso, né? Como é que a gente vai controlar isso tudo? E qual o papel da BWA que você entende assim? Cara, a BWA tá fazendo diferente de todo mundo, porque a gente tá, pelo que aparenta, né? A gente tá mais preocupado que muitas contabilidades, né? Eu acho que acho que vem muito além da ideia só da reforma. Eu acho que vem resgatando um pouco da missão da BWA, que é ser uma empresa de performance tributária, né? Ou ser a maior empresa de performance tributária do Brasil. Eu acho que quando a gente olha a nossa missão, né, eu acho que a gente já consegue enxergar qual é o próximo caminho que a BWA vai perseguir. E aí, nesse caminho de ter a melhor performance, entender como as empresas trabalham, de quem compra, para quem vende, por onde vende. Eu acho que entendendo todo esse caminho, eu acho que a gente vai conseguir montar um sistema tributário para as empresas, né, de modo com que a gente tenha o maior benefício possível, né? Falando um pouco de benefício, né, os benefícios vão acabar, os benefícios fiscais vão acabar. Então, muitas empresas acabavam se preocupando muito por onde elas importavam, né, o produto, por onde elas distribuíam o produto. Então, muito comum as empresas seguirem caminhos, né, de centro de distribuição em estados com benefício fiscal. Então, isso acaba né, no tempo, isso acaba. As empresas fizeram grandes investimentos em estrutura física em outros estados para se beneficiar de algum benefício fiscal, e isso acaba. E aí eu acho que a gente precisa sentar com cada uma empresa, e aí não tem receita de bolo. Eu acho que cada negócio vai se comportar de uma maneira diferente. Então, a BWA vai ajudar as empresas na montagem do projeto, porque é muito além do tributo, é um projeto pensando em planejamento estratégico de médio e longo prazo, porque a gente vai viver uma reforma onde nós vamos passar agora por mais 7 anos de um modelo híbrido. Então a gente precisa preparar essas empresas na precificação, a gente precisa preparar essas empresas para compra, para aquisição de insumo e serviço. Porque até então, as empresas se preocupavam com o quê? Com o valor do serviço que eu tomava. A partir do ano que vem, a gente vai se preocupar com o seguinte: quanto é que aquela empresa que eu tomo serviço paga de imposto que eu posso me aproveitar no novo regime? Então, eu acho que a BWA ela vai ajudar aos empresários, né, a montar um projeto da reforma e ir muito além. A gente vai ter que falar de precificação para toda a cadeia. Então, principalmente, vai mudando as estratégias, né, Everton? Por exemplo, cara, eu sou uma distribuidora, por que eu vou comprar de empresa do Simples? Exatamente. Né?
Se eu vou deixar de ter um crédito de 9,25 para ter um crédito de 3, eu vou doar 6% para a empresa do Simples? Exatamente. Vai haver uma mudança de comportamento no consumo, né? As empresas do Simples vão sofrer bastante. O Simples, todo mundo sabe que não tem nenhum grande reflexo na reforma, né? No sistema tributário dela, mas no sistema de consumo vai haver um impacto muito grande. O Simples Nacional ele vai ser um regime que vai carregar muito mais as empresas que são fim de cadeia, né? ou B2C, né? Do que as empresas de B2B. Né? Então, há uma tendência no enfraquecimento do Simples Nacional para os próximos anos. Exato. Aí por isso que já veio a opção de você pagar também o PIS e COFINS por fora, mesmo sendo Simples Nacional, que já é para quem atende esse meio da cadeia aí e que não faça sentido. Ou seja, de qualquer jeito vai ter que ter performance aí no meio, né, Everton? Sem dúvida, sem dúvida. A gente vai precisar fazer, todo mundo vai precisar fazer conta da empresa do Simples Nacional, que até então o empresário achava, estou no Simples Nacional, o meu tributo é o menor possível, o menos complexo. Ele vai precisar também se adequar. Porque se ele não for fim de cadeia e ele estiver gerando crédito, ele vai ter que fazer uma opção de recolher o imposto federal por fora, né, para poder gerar crédito. Então, muda para todo mundo. Né? E se a gente for pensar, meio que todo mundo vai virar empresa de prestação de serviço como se estivesse fazendo licitação para o governo. Para você receber do governo, você tem que enviar a sua CND. Alguns pedem para você enviar a guia paga. Cara, vai ser mais ou menos isso. Eu vou comprar do Everton. Everton, me manda a guia que você pagou esse imposto aqui, desse certidões, produto. Né? Me manda certidões, aí eu compro de você, senão eu não compro. Isso muito no início, né? Porque depois que o projeto finalizar, a tendência é de que a gente tenha o split payment, né? E aí, basicamente, é o próprio sistema bancário que vai fazer esse sistema de compensação. Aí eu falo, aí vai ferrar com muita empresa, né? Que não tem fluxo de caixa. Sem dúvida. Porque você vendia 100, você recebia 100 para pagar o seu tributo no mês subsequente ou no trimestre subsequente. Era o devo no nego, pago quando puder. Exato. Agora você emite 100 de venda, né? Você vai receber 72 e no mês subsequente você vai avaliar o quanto que você tem de crédito para fazer a compensação ou não daquele tributo. Então, acaba com o projeto das empresas de se autofinanciar com o dinheiro do governo. Então, era uma estratégia absolutamente lícita, legal, legítima, sem nenhum grande problema nesse sentido. Dever não é crime, né? Dever não é crime, sonegar é crime, dever não é crime, mas até então muita gente se financiava com o dinheiro do governo e o governo tinha uma taxa de inadimplência muito grande. Né? Ao final do projeto da reforma, né, se tudo caminhar, e aí a gente está falando de Brasil, né? Enfim, não dá para garantir que tudo vai ocorrer dentro daquilo que a gente imagina, né? Uma canetada pode mudar tudo, mas a ideia é de que a gente tenha uma retenção na fonte pelo próprio sistema bancário. E aí esse sistema de compensação ele vai necessitar que as empresas tenham um fluxo de caixa, porque ela contava com aquele recurso para pagar o fornecedor no D mais 5, no D mais 10, no D mais 30, ele vai precisar comprovar que de fato ele fazia jus àquele crédito e aí se compensar no mês subsequente. A gente vê na prática, até conversando com o Rafael, a gente falando sobre a CPMF, né, que era o imposto do cheque. Sim. Que a gente falou, mas como é que os bancos vão fazer isso? Anos 90, anos 80 já tinha, imagine agora, né? Que a gente tá vendo com a evolução do Pix, a evolução da tecnologia do Banco Central. Então a gente vê que vai ser difícil colocar isso em prática. Acho que a robustez tecnológica necessária, aplicada, vai ser muito grande. Mas a gente sabe que existe um caminho e que daqui a 7 anos, que o prazo que a gente vê que a transição tá prevista, a tecnologia vai ter evoluído nesse sentido. Então a gente tem que se preparar, sim, para esse cenário. E um ponto que eu vi Mas sabe o que acontece? Tem muito dinheiro na mesa. Exato. Tem muito dinheiro na mesa. O governo não vai... opinião pessoal, acho que o governo não vai recuar nesse sentido. Ele vai investir cada vez mais recursos para que esse sistema do split payment funcione. E eu não tenho, de verdade, eu não tenho a menor dúvida. Isso vai acontecer. A sonegação e o não pagamento de imposto ainda é muito alto. Exato. Então, a ideia deles era diminuir drasticamente essa questão. Por exemplo, hoje no Ceará, que é aqui do lado, né? Já está há alguns anos na frente, né? A questão tributária no Ceará é muito forte. Lá tem um contribuinte pai d'égua, né?
Contribuinte pai d'égua, eles são medidos por jangadas, né? Tudo bem do Ceará mesmo, regional né? mesmo, né? Bem regional. Aí tem o cliente de 1 a 5 jangadas. O cliente de uma jangada, aquele que, por exemplo, a reforma tá valendo, cara, não compra desse cara não, meu amigo. Ele é uma jangada, ele não paga imposto, ele Não sonega. vai te dar nenhum crédito. Ele não vai te gerar crédito. E o crédito que você comprar dele vai ser visto várias vezes pelo fisco. Agora tem um contribuinte 5 jangadas, meu amigo. Desse aqui você compra tranquilo. Cara, isso já tem em São Paulo também, né? É que Esse quando tipo você de- for fazer o reembolso lá, no mês seguinte você vai pegar ele liso, né? Esse tipo de divisão a gente vê, cara, já tem estados que tá bem à frente no que a reforma tributária vai trazer. Eu vou analisar de quem é que eu vou comprar. O cara sonega, o cara não paga imposto. Porque o problema não é nem mais só sonegar, né? Cara, o cara não pagou imposto, eu também não vou aproveitar. Ou seja, eu vou aproveitar lá na frente. Olha que bagunça que vai ser essa apuração. Um dos secretários da reforma, eu tava vendo uma notícia, ele dando um parecer dele sobre essa questão em específico. Falou, olha, a reforma ela não vai mudar somente o aspecto tributário, mas negocial também, contratual. Então as empresas vão ter que mudar a forma de fechar negócio por conta da reforma. Então a gente vê um nível de mudança que isso traz, é o choque de realidade. Eu acho válido a BWA começar já a cobrar 2 honorários, né? Que a gente vai ter que fazer na forma são duas antiga e na apurações. forma nova. São 2 apurações. E o que eu acho também de diferencial da BWA, dentro daquilo que a gente estava conversando, é que antes da reforma a gente sempre olhou a performance tributária olhando o negócio. A gente não olha somente se é simples nacional, presumido ou real. É o negócio, cara. O que esse negócio faz? Não é só o KINAI. Não é só a alíquota do imposto. É o cara, o que esse cara de fato faz? Ele compra o quê? Ele vende o quê? Qual o caminho que ele percorre ali para atender o cliente? Então, esse é um dos grandes diferenciais da BWA, do time, principalmente o time de performance, que a gente atua diretamente, a gente vê essa mudança, né? Então, na medida que essa complexidade bate à porta do empresário, ele tem que saber que tem um parceiro estratégico que vai estar olhando isso para ele junto com ele também, né? Everton, e o que fazer agora, cara? Tu acha que, principalmente as maiores empresas, que eu acho que é onde a reforma vai bater mais forte, que a gente atende muito, atacadista, né, distribuidora, por onde começar? Eu começaria procurando a BWA. Boa. Eu começaria procurando a BWA, mas brincadeiras à parte, eu iniciaria montando um projeto, né, da estratégia ano após ano, né, avaliando, né, toda a minha cadeia de aquisição. Eu não vou falar mais só de cadeia de insumo, eu falo de cadeia de aquisição. Então, eu avaliaria todas as minhas entradas, né, para fazer uma avaliação se dentro dessas minhas entradas, quais que dentro do projeto da reforma teriam a maximização de geração de crédito. Feito isso, eu olharia depois para minhas saídas, né, para entender qual é o meu público final, né, e aí já organizando no ano pós ano qual seria o impacto da minha empresa diante da reforma. E, evidentemente, a gente tem aqui no Brasil inflação, mas sem considerar a inflação, qual seria a precificação necessária do meu produto para que minimamente eu mantivesse a minha margem de lucro esperada. Boa, Everton. Isso é muito importante o que você falou, até porque eu não vou conseguir, eu vendo esse celular hoje por R$1.000. A reforma começou a valer amanhã, eu não vou conseguir aumentar ele para 2.000, né? Eu tenho que fazer um trabalho já aos poucos, contando com a reforma tributária. Né? Hoje a gente já presta esse serviço, né, Everton, para outras empresas que precisam se preparar para a reforma tributária, pode contar com a consultoria nossa. Temos alguns especialistas já, então a gente vai entregar essa consultoria para as empresas, mesmo que não sejam nossos clientes. Então a gente vai entregar essa consultoria e já pensando nesse planejamento, eu vou ter que passar esse valor para alguém. Né? Não vou conseguir assumir o valor do imposto que eu vou pagar mais, ou até mesmo essa antecipação de imposto que eu vou ter que ter. Né? Hoje a gente joga para frente, espera parcelamento, espera refis. Né? A vida do empresário brasileiro ali ela é bem conturbada, às vezes tem que dormir com o coração apertado ali, né? Sem saber se eu vou pagar o imposto ou não. Então, o que eu imagino também é muita questão de precificação. Acho que o contador vai ter um papel bem mais analítico hoje, né? Do que a gente tinha. Embora o BWA já seja muito diferente da maioria dos escritórios,
que a gente sempre pensou em performance tributária, em como pagar menos imposto, em como ajudar ali o nosso fornecedor, às vezes trocando ele de... Nosso cliente, desculpa, né? Às vezes trocando ele de estado, né? Tira de São Paulo, manda para o Rio Grande do Norte, vamos aproveitar algum benefício ali. Então, a gente sempre fez isso. Então, essa parte do pensar em hoje, muito na precificação, já tem que estar pensando, né? Cara, quanto é que eu vou aumentar para cobrir esse rombo que eu vou ter aqui? É porque, na realidade, ele é muito... ele vai muito além do só avaliar a nossa precificação. Porque, na realidade, o que a gente consegue analisar hoje são as nossas entradas. Mas, certamente, o meu fornecedor, o meu prestador de serviço, ele também vai mexer na precificação, no tempo. Porque ele também está sendo impactado na reforma. Então, o que a gente precisa avaliar hoje é de quem eu compro e se gera crédito. Porque se já gerar crédito na maximização do meu crédito, por mais que ele vá mexer na precificação no futuro, e ele vai mexer, é inegável que isso vai acontecer, eu já sei que aquele fornecedor já é aquilo que eu avalio de melhor. E avaliar também quem a gente tem de fornecimento do Simples Nacional, porque esse a gente vai precisar ter um olhar um pouco mais criterioso, porque se ele não optar pelo recolhimento do tributo federal por fora, ele não vai me gerar crédito. Então, eu não consigo contar com a decisão dele. Porém, nós acreditamos que todo mundo que é do Simples Nacional, que não é fim de cadeia, que é B2B, ele vai também fazer a opção por recolher por fora. Mas a gente não consegue garantir que essa seja a decisão dele, ou se ele vai mudar de regime. Então, o que a gente precisa entender é mapear todas as entradas para entender quais são as empresas que já são eletivas a gerar o melhor crédito tributário possível. Exato. O pessoal fala que não vai mudar no Simples Nacional, né? Ao contrário. Até o MEI vai ser impactado. Ah, com certeza. Transportadora contrata muito o quê, né? O caminhoneiro lá, que tem um regime diferente, acho que é 145 mil, né? Que ele pode faturar o MEI caminhoneiro. Né? O MEI caminhoneiro. Que crédito que a transportadora vai aproveitar desse cara? Não mais. Não mais. E deve ser uma das principais despesas. Né? Cara, ele aproveitava 9,25 ali, né? Então, vou perder esse crédito como? Cara, vai ser um baque para os caminhoneiros. O que eles vão fazer? Vai juntar todo mundo, abrir empresa, aí eles vão ter que pensar. Né? Sim. Provavelmente vai ser avaliado de novo a questão de contratação seletista, ou vai avaliar se esses caminhoneiros também serão pessoas jurídicas do lucro presumido ou do lucro real, enfim. E aí cada um vai ter que se montar a sua estratégia, até mesmo os pequenos vão precisar refazer as suas estratégias. Bagunçou todo mundo aí. É oportunidade também, né? A gente até viu, as empresas vão precisar olhar mais estrategicamente para os números, a gente está falando de precificação, de fluxo de caixa, então também um sinal de alerta que empresas a gente vê, né? Muito comum, de médio, grande porte, que não tem uma estrutura financeira eficiente, fica ali patinando, e esse é o momento também de aproveitar e fazer um dever de casa. Essa é a oportunidade que o empresário vai ter. Por outro lado, o fisco também vai ser impactado quando a gente fala na questão dos municípios e dos estados. A gente vê uma mudança a gente viu a majoração do ICMS em vários estados, já aproveitando essa janela. Os municípios também já estão fazendo até entrar na justiça por algumas decisões, né, da reforma tributária. E a gente vê, poxa, os próprios entes do estado, eles estão se organizando e estão largando na frente. Então, o empresário, o contribuinte, ele também tem que se precaver, tem que procurar se informar, procurar uma assessoria como a BWA, enfim, para que ele consiga já entender que o negócio dele vai mudar drasticamente. E isso serve também para o empresário contábil, no caso nós aqui, a oportunidade que a gente tem de, às vezes, startar um novo modelo de tributação. A gente vê que vai mexer em holding, vai mexer em todo tipo de estrutura. A gente até vê a questão da própria tributação da renda também, que já está se caminhando, a questão dos dividendos, que tem essa questão que pode ser tributado muito em breve, e aí já querem antecipar as distribuições. Então, tudo isso faz com que a gente aproveite essa oportunidade também para estar mais próximo do cliente, também mais próximo do empresário, e fazer com que ele veja mais a estratégia que o contador tem na importância do negócio dele, né? Porque por muitos anos ficou se negligenciando esse papel, era só olhando para obrigação acessória, obrigação tributária, mas agora o protagonismo do contador ele passa a ser ainda mais estratégico
na jornada do empresário. Né? E nunca muda, né? Era para ser uma alíquota para todo mundo, igual para todo mundo, aí já tem. Você tal atividade, menos 30%, você menos 20%. Depende do lobby, né? Até falo, né? Todas as premissas não foram cumpridas. A primeira que não aumentaria a carga, aumentou. A primeira que seria simplificado a arrecadação, não vai ser tão simplificada assim. Vai ser mais simples que hoje, obviamente, mas não vai ser a alíquota única, são as exceções, né? Igual dizia minha professora da pós, na Unísia. Cara, só o que cai na prova é a exceção. Então, presta atenção na exceção, que é o que vai fazer diferença. O resto é todo mundo igual. Né? Mas eu acredito que tem mais exceção do que lei mesmo, né? Nesse caso da reforma tributária, quando a gente começa a ler. A gente já vai começando até as emendas, né? Em cima de emenda. O lobby, cada um vai puxando pro seu ali. Vai ter o imposto do pecado também, né? O seletivo ali, que vai majorar. Vai entrar no lugar do IPI. Então, é muita coisa ainda que pode acontecer. O que é dito como essencial também na cesta básica, enfim. É muita coisa. Mas é legal porque é desafio e a gente é movido a desafios. Então, claro, sem dúvida. Se não tivesse problema, a gente não teria emprego, né? Exatamente. Então, a reforma tributária já garante pelo menos uns 10 anos aí de dor de cabeça pra gente resolver. Eu sei que não é o nosso foco, Everton, mas... E os escritórios mais antigos de contabilidade, assim, o cara que já tá ali com 40 anos ali trabalhando, você acha que eles vão querer entrar nessa briga de entender o que é a reforma? Eu acho que não tem muita solução, né? Eu acho que todo mundo vai ter que entrar de cabeça, né? Independente de qualquer coisa, se gosta ou não, mas a tecnologia vai ser muito... mais necessária do que a gente tem hoje, né? A BWA já tem uma tecnologia que é a calculadora da reforma tributária, onde a gente já avalia pelos SPEDs toda entrada, toda saída, e já começa a fazer algumas sugestões, né? Algumas simulações de cálculo de imposto, precificação, de garantia de margem de lucratividade. Então, eu acho que quem não investir de uma forma maciça em tecnologia vai ficar para trás. Ou seja, né, pagar menos imposto não é sorte. Não é estratégia. Sorte, é estratégia. É isso aí. Eu falo muito isso porque hoje, estando mais simples, eu acho que nem simples hoje, é porque a gente já se acostumou. É diferente, né? Porque falar que o tributário do Brasil é simples é loucura, né? Mas a gente já se acostumou com isso. Mas eu entendo que muita contabilidade antiga, que não consegue fazer o que a gente já faz hoje. Cara, com a reforma tributária, acredito que vai sair do mercado. Ou senão eles vão mudar. Até para atender Simples Nacional, eles vão ter que entender da reforma. Né? Eu acho que é um ponto de alerta muito grande para quem está com aquela contabilidade ali muito antiga, que tipo, não se atualizou, não está falando de reforma. Ou tem muita gente que fala que não vai dar nada. Né? Os negativistas, né? Não, isso aqui não vai passar, isso aqui vai mudar tudo. Sendo que já é uma realidade. Então, eu acredito que é um ponto de alerta muito grande para a empresa que está com essas contabilidades, né? Contrata uma consultoria, pelo menos, da BWA, para ter mais um aval a maior ali, né? Então, a gente tá de olho nisso. Quando surgiu a reforma, eu fiquei, cara, será que é bom? Será que é ruim? No final das contas, eu acho que é uma coisa muito boa até para... Tipo, acho que vai aumentar o muro ali, né? Da contabilidade. Então, vai subir o muro ali de quem vai conseguir atender e quem não vai. Porque, cara, hoje eu falo que é a reforma da tecnologia, assim, tipo, o que estão querendo fazer. Por isso que eu acho que o ponto que mais eu acho difícil, porque a gente tá conversando com prefeitos e etc, né? Porque vai impactar muito os municípios. É que, cara, tem município que... Como é que vai... colocar isso para rodar? É um município que tem 10 mil habitantes. O consumo é baixo, né? Com a reforma, o imposto passa a não ser devido na origem, e sim no destino, né? Então, a arrecadação ela vai para o destino. Então, se a gente tem um município muito pequeno, certamente ele vai ter um grande prejuízo. E aí começam as guerras, né, de compensação, enfim. É um desafio não só para as empresas contábeis, não só para os empresários, mas também para o poder público também, que vai ter uma dificuldade muito grande
em se manter. As grandes cidades, as cidades com consumo muito grande, evidentemente, essas vão ser muito beneficiadas, né? Você pega a cidade de São Paulo, por exemplo, que é o maior município em termos de arrecadação já do Brasil. O que São Paulo arrecada de ISS, que é um imposto exclusivo do município, né? É muito maior do que o somatório de 2 ou mais capitais do Brasil, né? Então, essa arrecadação que hoje já cabe a São Paulo é só pelo que ele produz de ISS e ICMS. Só de ISS. O que ele recebe, e aí, evidentemente, que o serviço ele é muito mais contemplado e concentrado no tomador, né? O São Paulo não arrecada. Então, o São Paulo vai ser ainda o maior arrecadador, só que ele vai provavelmente duplicar ou triplicar a arrecadação porque municipal. Compra muito, né? Mas de outra perspectiva, ele também vai perder um pouco ali com o ICMS, porque muita gente compra de São Paulo, né? O maior distribuidor para o Brasil é São Paulo, na minha visão, né? Que sai muita coisa de lá. O maior comprador também. O maior comprador. Então, eu acho que vai meio que... Você vê que é um desafio, né? Até pra gente, a gente fica meio que... Cara, tem estado que vai ser beneficiado e tem alguns que vão ser prejudicados. Porque também cara, uma cidade que não produz, né? Que, cara, eu não tenho indústria, eu não tenho nada, eu não vou produzir nada daqui. Mas quem tá aqui compra muito, né? Vai ter uma fatia do bolo ali. Aí já tem quem... É uma discussão muito mais... É por isso que o governo criou na reforma o fundo de compensação, né? E aí... Esse fundo de compensação, ele vai atender o fim dos benefícios fiscais, né? E aí, naturalmente, você precisa ter uma compensação disso no tempo, né? Não é da noite para o dia que você pode interromper um benefício fiscal, né? Mas também para fazer a compensação entre a relação de consumo para os municípios que vão precisar de algum tipo de ajuda maior, né? Com certeza. Voltando para a empresa aqui, Everton, você acha que o quanto que essa reforma vai impactar, tipo, do desistir de ter um negócio no Brasil? Ou você acha que vai facilitar? Eu acho que no início, né, como tudo que é novo, né, e tem seus desafios, eu acho que gera uma preocupação, né, maior. Mas eu acredito que no mercado futurístico, né, pensando aí em 8, 10 anos, com a reforma já bem estabilizada, eu acho que abre, embora a gente tenha uma alíquota muito grande, mas eu acho que vai abrir muito caminho para investimento, sobretudo investimento no exterior. Hoje, as empresas lá de fora, quando elas fazem uma avaliação investindo no Brasil, e aí Brasil... A gente tem uma CLT ainda, por mais que tenha tido uma reforma recente, mas uma CLT extremamente antiga, né, com problemas antigos, com uma instabilidade muito grande ainda no setor trabalhista. Mas no tributário, ele não entende, né, que você precisa... importar pelo porto do estado tal, enviar a mercadoria lá para o centro de distribuição que vai ter que ficar em Vitória, para a mercadoria voltar para não sei para onde, para a gente aproveitar o melhor script tributário. Ele acha isso um absurdo, que de fato é. Né? Hoje, né, com o adendo à reforma, eu acho que fica muito mais claro, muito mais transparente como funciona a regra do jogo. Então, por mais que a alíquota seja uma das maiores do mundo, salvo engano, a maior do mundo. É a maior, né? Infelizmente. Mas a regra do jogo vai estar muito clara. Então, quando você avalia, o estrangeiro avalia, você vai investir no Brasil, na Colômbia ou no Chile, ele não vem para o Brasil. Porque a regra brasileira não é nem um pouco transparente, né? E aí você tem decisões judiciais contrário ao seu entendimento da legislação. Você tem decisões do Supremo que podem revogar uma decisão já feita pelo próprio Supremo.
Então, é uma loucura. Até o passado é incerto, né? Como dizem. É um manicômio tributário, né? Então, eu acho que mudando a regra do jogo, ficando uma regra muito mais transparente, de onde vai, acaba com a guerra fiscal entre os estados, eu acho que a tendência é de que o Brasil se torne um país muito mais atrativo no aspecto de investimento de dinheiro externo. Isso é interessante porque, se a gente for olhar as grandes empresas que já estiveram no Brasil e saíram, praticamente todas saíram por questões tributárias e trabalhistas também. O Walmart foi um desses casos. O Walmart tentou, fez aquisição, teve em vários estados e a instabilidade tributária e trabalhista foi o que inviabilizou o negócio. Então, uma das maiores empresas do mundo não conseguiram prosperar no Brasil. Então, é um recado muito, muito notório do que a gente precisa melhorar. Então, de fato, a gente espera que esse seja um dos resultados, por isso que quando a gente acompanha que vai ter uma nova mudança, uma nova emenda, uma nova brecha na legislação, a gente começa a se preocupar porque já são exceções à regra que tornam o jogo ainda mais difícil de ser jogado. Né? Qual segmento você acha que vai ser mais impactado com a reforma tributária? Eu acho que segmento de serviço, de uma maneira geral, vai ser muito impactado, né? Porque a área de prestação de serviço, você tem a possibilidade da presunção sobre o lucro, né? E é uma área que não tem grandes insumos. O maior insumo que uma prestação de serviço tem é a própria folha de pagamento, né? Sobretudo serviços com maior valor agregado, né? Então, se você pegar, por exemplo, um escritório de advocacia que não cabe o Simples Nacional, a maior despesa que um escritório de advocacia tem são dos seus associados ou seus advogados, né? Isso não é insumo. Então, setor de serviço muito impactado, setor de franquia muito impactado, estou falando de franqueadora, né? Mais uma vez, custo de mão de obra é o maior custo, né? Aí você sai de uma presunção que você está ali pagando cerca de 6%, 7% de imposto, né? Falando de ISS de 2% para franqueadora, né? De 2% a 5%, né? Com mais 3,65% de piso e cofins, eu estou falando na pior das hipóteses, 8% não vão para 28%. Então, aumento de 20% de... parece Dilma mesmo. Tá? A conta está certa, tá? Mas eu vou voltar. Acho que os setores mais impactados, né, serão o setor de serviços, né? Que detém o maior valor de serviço agregado, maior despesa ou insumo que teria uma empresa de serviço é a própria mão de obra, e que não é insumo para a reforma. Consequentemente, vai ser muito impactado. Então, a gente vai trocar ali uma tributação de algo entre 8% e 9%, né, de tributação para quase 28%. Então, realmente, o setor de serviço é mal impactado nisso. Aí, se a gente fosse falar de segmento, eu diria que, por exemplo, os escritórios de advocacia de grande porte serão impactados, muito impactados. As franqueadoras, muito impactadas também. Eu acho que seriam esses segmentos, no meu ponto de vista, com maior impacto. E aí estende a própria contabilidade, né, ou outras empresas de prestação de serviço. Algumas delas, né, os hospitais, as clínicas, os médicos, eles tiveram ali um lobby ali na formatação ali da reforma, tiveram ali alguns descontos. Isso aí até por um certo ponto está seguindo ali o princípio da essencialidade, né? Então, que é um serviço mais essencial do que outros, né? Isso é um ponto positivo, mas é o setor de serviços muito impactado. Eu acredito que em relação à alíquota, né, serviços, sem dúvidas, até pela questão de crédito, né? Por isso que a advocacia, a contabilidade, todos ali são exceções também. Né? Eles vão ter um benefício ali na hora da alíquota justamente por não ter crédito. Mas eu entendo que, questão de alíquota, eu concordo 100% com o Everton. Serviços, né? Até acho que o Lula soltou uma dessas, né? A indústria já foi muito penalizada, agora vamos penalizar os prestadores de serviço. Que loucura, né, velho? Foi... É um segmento dos que mais empregam, né? 70% da mão de obra brasileira está alocada no setor de serviço. Vamos penalizar então. Foi um absurdo isso aí, né? A indústria sempre foi penalizada, né? Altos impostos. Agora vamos
penalizar aqui o serviço. Mas eu acho que... E na minha visão também, a questão de contabilidade, de como operacionalizar, quem precisa muito de fornecedor é onde vai estar o grande problema também, né, Everton? Porque você não depende só de você. Você depende do teu fornecedor tá pagando imposto também. Eu acho, tipo, o que mais me assusta na reforma é essa questão, tipo, de eu depender do imposto tá pago lá, tipo, regime de caixa para pagar e regime de competência para compensar o imposto. Que loucura isso aí. Vamos ter que estudar muito. E quando você falou em serviço, essa questão de não aproveitamento, que os caras vão pagar uma alíquota bem maior, eu pensei na hora aqui, né? A gente fazendo cálculo e tal. Cara, a pejotização já tá muito forte. Né? Se o cara for meu funcionário, eu não consigo aproveitar PIS e COFINS. Mas se ele for um PJ que presta serviço para mim, eu aproveito. É uma tendência. É uma tendência. Acho que a pejotização ela vai abrir um caminho maior do que é hoje, né? Sobretudo no sentido de que as empresas vão precisar se movimentar para ter insumo, né? Para ter serviço, e aí é o caminho da pejotização, sem esquecer da regra que qualifica o emprego, né? As relações de emprego, né? A subordinação, pessoalidade, e aí tem que bater muito nessa questão da tecla da pessoalidade, né? Porque uma pejotização de uma pessoa única que é subordinada a alguém, que tem horário, que tem meta e não gira, tem que tomar um pouco desse cuidado. Tá? Teve uma decisão recente agora do STF que ele está entendendo, né? Isso aí é algo que ainda vai ser muito discutido, né? Que as ocupações com grau de valor técnico, né? Então, por exemplo, deram o exemplo do médico PJ, né? Que não deveria ter vínculo empregatício, porque, segundo o ministro, o relator, ele tem uma consciência de fato da pejotização. Então, o ministro entendeu que as atividades com maior grau de intelectualidade, ela não é uma precarização das relações de trabalho. Então, eu acho que, por exemplo, o advogado os escritórios de advocacia de grande porte vão se beneficiar do advogado, porque, evidentemente, o advogado conhece as regras, né, muito melhor, conhece as leis muito melhor do que um garçom, por exemplo, que, se for pejotizado, né, talvez ele não conheça muito bem aquilo que ele esteja fazendo. Né? Então, eu acho que vai haver uma mudança muito grande nesse sentido. Acho também que as empresas vão precisar olhar muito mais também para lucro presumido, lucro real, quando eu falo de serviço. Por quê? Hoje, serviço, qual é a presunção do lucro que nós temos de serviço? 32%, né, na presunção. Mas por que é muito interessante o lucro presumido para a área de serviço? Não é pela presunção do lucro, é pelo PIS e COFINS, que é menor. Quando a gente coloca todo mundo na vala comum, né, só de fato as empresas de serviço que detêm uma lucratividade maior do que 32% vai valer a pena ficar no lucro real. Ou seja, todo mundo vira lucro real no PIS e COFINS, né? Com a reforma. Todo mundo vira dentro dos impostos PIS e COFINS. PIS, COFINS e ICMS, todo mundo está na vala comum. Né? E aí você vai avaliar o teu imposto de renda contribuição social. Quais são as empresas prestadoras de serviços que detêm uma margem de lucratividade maior do que 32%? Poucos. É uma margem muito alta. Mas a compensação ficava no PIS e COFINS. Então, a tendência é de que o lucro real vai tomar muito mais conta do que o lucro presumido na área de serviços. Para quem vai valer a pena, de fato, o lucro presumido? Eu acho que os médicos, né, por uma questão da redução, né, do IVA, né, talvez a tendência de que os médicos continuem sendo PJ no lucro presumido, e as empresas de prestação de serviço com uma margem de lucratividade muito grande. Às vezes você tem
grandes advogados, grandes engenheiros que montam projetos e processos cuja atividade é extremamente intelectual, com uma margem de lucratividade esplendorosa. Essas empresas, a tendência é que elas se mantenham ainda no lucro presumido, mas isso é muito exceção. É clínica médica, né? Porque vai continuar com o benefício ali da equiparação. Por enquanto, não muda nada ainda para IRPJ e CSLL. Até chegar nessa fase da reforma, né? Porque por enquanto IRPJ e CSL tá só no cantinho ali, né? Só ouvindo. Por enquanto estamos falando só de imposto sobre o consumo mesmo. Então, vai ser outra luta, né? Que provavelmente vai sair, né? Já saiu de PIS, COFINS, CSLL. A tendência é que até o final da migração da reforma, né, do período de transição, a tendência é de que a gente também esteja falando de uma reforma dos impostos diretos, né, que seria imposto de renda e contribuição social. Imposto sobre o lucro, né? E essa questão da pejotização, a gente viu recentemente, né, a decisão do Gilmar Mendes, suspenderam todos os processos de pejotização. A gente viu declarações do próprio Alexandre de Moraes questionando: peraí, então você usufruía os benefícios de pagar menos impostos enquanto era PJ, e agora que você sai, você quer usufruir os benefícios de um CLT, então você quer ganhar nas duas frentes. Isso começou a gerar bastante debate. E entra muito nessa própria questão que você trouxe também, né, Everton? Da consciência da pessoa de estar utilizando essa estratégia, porque se você parar para pensar para ele, foi um planejamento tributário, né, pro colaborador ali, PJ. E isso vai trazer... Isso ajuda muito nessa questão também da própria segurança trabalhista. E esse cenário de simplificação tributária e também um cenário de mais estabilização trabalhista pode gerar mais oportunidades. Agora, a grande questão que a gente traz são as próprias questões fiscais do país, né? A gente vê que a gente aumenta a arrecadação, vem aumentando, recorde em cima de recorde, mas, por outro lado, aumenta o déficit. Então, isso também é um ponto que a gente tem que olhar a macroeconomia, né? A gente vê qual vai ser o impacto disso, mesmo a gente trabalhando com um novo sistema tributário, e como que o fisco vai se comportar diante disso, porque a gente vê que a tendência é de que a arrecadação exploda, né? A gente vê uma arrecadação ainda maior, mas, por outro lado, se a gente tem um déficit fiscal, a inflação também vai aumentar. Então, isso interfere no próprio consumo. Então, a gente vê que são variáveis que elas vão começar a colidir, né, nesse processo aí de migração. Invariavelmente, todo mundo deve mexer em preço. Quando todo mundo mexe em preço, vai gerar um desconforto de inflação, natural. Eu acho que uma das coisas interessantes, acertadas da reforma, foi um período de transição muito longo, né, para que não só as empresas se adaptem, né, mas também o mercado se acomode, porque imagina que da noite para o dia, né, a gente tivesse um rompimento do sistema antigo para o sistema novo, né, todo mundo errando na precificação. O colapso, né? Colapso estrutural econômico, né? Então, não caberia. Então, a ideia da migração no longo prazo é para que você vá se adaptando no longo prazo. O que eu não tenho enxergado é a preocupação das empresas de acelerar esse processo. Porque, na realidade, você não tem que esperar janeiro para você se movimentar. Você tem que se movimentar agora, para janeiro você estar pronto. Exato. E você tem que se movimentar agora, para janeiro você estar pronto, e fevereiro, março, abril, você já cuidar do 2027 e já cuidar do 2028. Porque a cada ano o sistema tributário ele vai fazendo um balanceamento. O sistema novo diminui e o sistema novo cresce e o sistema antigo diminui. Então você vai ter essa cadência ao longo do tempo. Então, se você não se preocupar hoje com a reforma, em janeiro você já vai estar pagando mais imposto, porque você só não se preocupou. A cabeça vai fervendo aqui, né? Porque pode acontecer várias visões distorcidas. Porque tem clientes nossos que vão aumentar o valor do faturamento, porque eu vou estar preocupado com o imposto, eu vou aumentar o meu faturamento. Mas o meu imposto também vai aumentar. Proporcional. Aí você vai olhar o adicional do imposto de renda, 10%. Eu vou aumentar o meu faturamento, mas não vou aumentar o meu lucro. Vamos falar de lucro presumido, né? E aí tem uma outra questão ainda envolvida, é o seguinte, aumento de preço, o mercado é sensível a preço. Uhum. Então, as empresas vão precisar se acomodar e enxergar o comportamento do consumidor.
Porque se eu entender que minha margem de lucratividade é 12%, eu quero simplesmente manter a minha margem de lucratividade em 12%, eu preciso aumentar o preço daquele meu produto, e o meu concorrente? Qual foi o comportamento do meu concorrente perante o mercado? Ele vai segurar as empresas com uma margem maior ou que tenham uma capacidade de investimento maior? Será que ele não vai se preocupar em aumentar o market share? E ganhar esse mercado porque ele tem mais caixa na mão? Então, e aí essa questão do comportamento do consumidor, a gente não sabe como vai acontecer. A gente não sabe como vai acontecer o comportamento também da concorrência. Se ele vai segurar um pouco a reforma, segurar a margem dele na reforma, mantendo o preço inalterado ou o menor preço possível, perdendo margem para ganhar mercado. Então, são muitas variáveis que a gente não consegue prever. A gente consegue prever que pode acontecer, mas o que vai acontecer, de fato, acho que só o futuro nos dirá. Ou seja, né, a reforma tributária é para contabilidade o que o ChatGPT foi para tecnologia, né? Tipo, o que vai vir por aí, né? A gente está encaminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo. Muito bom te receber aqui, Everton. Já deixo aqui para você também as portas abertas para os próximos episódios, que você vai trazer seus convidados, enfim. E queria que você deixasse uma indicação para a nossa audiência do que eles devem se preocupar e quais são os próximos passos para tudo aquilo que a gente conversou hoje, eles não ficarem perdidos, eles não ficarem aflitos e já iniciarem 2026 já com o planejamento feito e já preparado para a reforma. Buscar imediatamente uma empresa de consultoria de reforma tributária. A BWA está aqui à disposição para isso. Mas por quê? A reforma, relembrando, né, ela finaliza... buscar imediatamente uma parceria para a reforma tributária. Tá? Esse é um projeto que ele é muito mais amplo do que, de fato, adequar as alíquotas. Ele mexe na tua cadeia de consumo, ele mexe na tua cadeia de fornecimento de serviço e ele mexe na tua precificação. Então, são vários projetos que você precisa adequar para que em janeiro de 2026 você já esteja preparado, né, para manter a tua lucratividade com o novo imposto. E já organizar a casa a nível de projeto para que nos anos subsequentes você tenha o menor impacto possível. Essa é a minha indicação. Nós já fizemos alguns trabalhos nesse sentido, né, já entregamos para algumas empresas a calculadora da reforma tributária, onde a gente apresenta qual é a precificação daquela companhia, de modo com que minimamente você consiga manter a tua margem de lucratividade inalterada, avaliando de quem você compra, por que você compra e para quem você vende. Perfeito. Então a dica tá na mesa aí, então você que é nosso ouvinte, está conhecendo o BWAcast pela primeira vez, já aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube, seguir as nossas redes sociais, @somosBWA, seguir também o Rafael. Não, já mudou. Rafael Camilo Contador. Rafael Camilo Contador. Seguir o Everton Generoso. @Everton Generoso, né? Everton Generoso Assunção. É isso Para aí. mais dicas sobre a reforma tributária. Para mais dicas sobre a reforma tributária, também pode me seguir, @Augusto Contador. Esse podcast ele fica à disposição também nas plataformas de streaming, YouTube. Além do YouTube, tem o Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. E você pode também estar compartilhando esse episódio com vários empresários, com várias pessoas que hoje estão sofrendo com essa reforma, ou se não estão sofrendo, vão passar a se preocupar com esse tema que é muito relevante e que vai mudar o jogo para todo mundo. Independente da sua área de atuação, a reforma está chegando e você tem que estar pronto. Agradecer mais uma vez aí o Everton pela grande aula que você trouxe aqui para a gente. Já deixar o convite para os próximos episódios também, você já poder fazer esse trabalho de host, ficar à vontade, trazer os grandes convidados aí que os próximos episódios vão ser imperdíveis. Legal, obrigado Rafael, obrigado Augusto, foi um prazer aí dividir a mesa com 2 outros craques. Show de bola, vamos nessa. Vamos nessa então, beba água e movimente-se. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muito bom, tem sempre a mensagem de encerramento. Valeu gente, até mais.